É quase inacreditável pensar que a nossa percepção de espaço, a capacidade de andar em linha reta mesmo, depende inteiramente de líquidos e de uns cristais minúsculos escondidos lá nas profundezas do nosso crânio. Uhum, é uma engenharia bizarra, né? Muito. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. Eu estou super animada porque nós reunimos notas, pesquisas e resumos de uma aula riquíssima sobre a neurobiologia da audição e as causas da surdez. E também sobre a arquitetura linguística da língua de sinais, a Libras, que é genial. Com certeza. A nossa missão aqui não é só passar o básico, sabe? É desconstruir esse sistema que a gente toma como garantido, entender como o som funciona no corpo humano, os mistérios do nosso equilíbrio e por que a perda auditiva acontece. Exato. E, claro, explorar como o cérebro humano, diante do silêncio, reescreve o seu próprio código de comunicação de um jeito brilhante. Sim, e um gancho visual perfeito para a gente começar são aqueles adesivos que a gente vê no trânsito o tempo todo, mas talvez a audiência não entenda totalmente. Ah, o símbolo internacional da surdez, né? Aquele ouvido com um risco no meio. Esse mesmo. E também tem aquele adesivo com as mãos sobrepostas e indicando acessibilidade em libras. Certo, vamos desdobrar isso, porque a primeira coisa que vem à mente é, tipo, por que um carro teria um adesivo de surdez? É, as pessoas se assustam um pouco. Pois é, fazendo o papel de advogada do diabo aqui, a intuição diz que dirigir é perigoso e exige todos os sentidos em alerta, né? Tem sirene de ambulância, viatura policial, buzina de ponto cego. A audição não seria indispensável atrás do volante? Olha, essa é a dúvida mais comum, sem dúvida. Mas a resposta é pura e simplesmente não. Dirigir é uma atividade quase que totalmente visual e espacial, sabe? Sério? Totalmente visual? Dentro dos semáforos, olhar no retrovisor para calcular distância, tudo isso é visão. E os dados da nossa fonte apontam que motoristas surdos costumam ter uma visão periférica muito mais aguçada. Ah, o cérebro compensa, então. Exato. O cérebro compensa a falta do áudio, expandindo aquele campo de alerta visual. E sobre as sirenes, elas sempre vêm acompanhadas de luzes. Os giroscópios, né? Aquelas luzes estroboscópicas fortes. Isso, um motorista surdo percebe o reflexo dessas luzes nos vidros dos carros da frente muito rápido, ou nota o trânsito se abrindo. O adesivo não está lá pedindo desculpa por uma limitação. É um aviso, então. É um aviso tático para o motorista de trás. Tipo, avisar que buzinar não vai adiantar nada e que qualquer comunicação precisa ser visual, usando farol, por exemplo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. É uma adaptação, não uma falta de capacidade. Mas, para entender a surdez, a gente precisa primeiro entender como o corpo processa o som. Com certeza. E isso começa muito antes da pessoa nascer. Pois é, a gente acha que os órgãos de um bebê se montam como peças de um brinquedo, de fora para dentro, mas não é assim, certo? Eu sempre tive essa dúvida. É verdade que os bebês escutam música na barriga? Sim, é verdade. Mas sobre o desenvolvimento, os órgãos se formam de dentro para fora mesmo. Na sexta semana de gestação, a estrutura do ouvido já está se formando ali. Caramba, na sexta semana já? Uhum. E o bebê não vive no silêncio lá dentro. Ele escuta o corpo da mãe o tempo todo. O coração batendo, a digestão, o sangue fluindo. É uma paisagem sonora aquática, constante. E os sons de fora? Tipo o mito de colocar o fone de ouvido na barriga. Funciona se for autossuficiente. Sons externos acima de 90 decibéis atravessam o líquido miniótico. A ciência mostra que eles até criam memórias auditivas. Que incrível! É por isso que certas vozes acalmam o bebê logo depois que ele nasce. Claro que, como o texto brinca, o bebê não vai nascer cantando a música que a mãe ouvia, né? Ah, seria bizarro, mas o reconhecimento fica gravado. E aí, depois que nasce, a engenharia do ouvido é fascinante. A gente tem o ouvido externo, o médio e o interno. E o texto defende muito a questão da cera e dos pelos, né? Muito. As pessoas acham que cera é sujeira. E não é. Não, de jeito nenhum. A cera tem um pH ácido que funciona como uma armadilha, sabe? Junto com os pelos, ela impede que poeira ou até mosquitos entrem no canal e cheguem no tímpano. E o tímpano é super frágil. Aquele alerta do material sobre não usar hastes flexíveis ou tampa de caneta para limpar o ouvido é muito sério, né? É uma membrana muito fina. É finíssima. O tímpano vibra com a pressão do ar e não pode ser tocado. Se você furar aquilo, interrompe toda a conversão de energia acústica. Nossa, dá até agonia de pensar.
Mas o ouvido faz muito mais do que captar som. Ele dita como a gente se move no mundo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. O equilíbrio, né? Isso. A relação entre o ouvido e o enjoo em viagens de carro. Como assim o nosso ouvido é o culpado por ficarmos enjoados lendo no banco de trás? O que é fascinante aqui é o papel do labirinto e da cóclea. A cóclea é aquele órgão pequenininho, do tamanho de uma ponta de dedo. Em formato de caracol, certo? Exato, cheio de líquido. Ela cuida da audição. Já o labirinto é o nosso giroscópio. Ele tem uns cristais lá dentro que parecem grãos de areia, os otocônios. Peraí, então a labirintite não é um problema neurológico ou na cabeça, como muita gente fala? Não, não. São literalmente esses pequenos cristais se movendo fora de hora e causando a tontura. E no carro, o que acontece na biologia do enjoo, a tal da cinetose? É um conflito de informações brutal. Imagina a cena. A pessoa está lendo no banco de trás. Os olhos veem a página parada, então dizem para o cérebro que o corpo está parado. Faz sentido. As pernas também estão paradas. Mas a cóclea e o labirinto estão sentindo toda a vibração, as curvas, a aceleração do carro. E o cérebro entra em parafuso. Totalmente. O cérebro recebe sinais de que o corpo está parado, mas o ouvido diz que está em movimento rápido. Sabe qual é a conclusão evolutiva do cérebro para isso? Não faço ideia. Ele assume que o corpo foi envenenado. Mentira! É envenenado? Sim. Na natureza, se os seus sentidos estão alucinando dessa forma, é porque você comeu alguma toxina. Então o cérebro entra em pânico e induz o vômito para tentar expelir esse suposto veneno. Caramba! É uma engenharia de sobrevivência totalmente acidental? A gente vomita no carro porque o cérebro acha que a gente comeu uma planta venenosa? Basicamente isso. E por ser um sistema tão complexo e delicado, ele está sujeito a muitas falhas ao longo da vida, infelizmente. O que nos leva à fragilidade do som, né? Nós pensamos que a surdez é apenas genética ou causada por velhice, mas os fatores listados no material são chocantes. São bem diversos mesmo. Eu anotei alguns aqui. Falta de oxigênio no parto, mergulhar a mais de 30 metros de profundidade, ruído constante de máquinas de Xerox na gravidez e até uma forte dor de dente não tratada. Como assim uma dor de dente causa surdez? Pois é, parece loucura, mas é pura anatomia. A raiz dos dentes superiores é muito próxima do ouvido médio. Uma infecção muito forte ali pode viajar pelos tecidos e danificar as células sensoriais dentro do ouvido. Destruindo as células ciliadas lá na cóclea? Exatamente. Se essas células morrem ou se já nascem muito pequenas, a pessoa perde a audição. E elas não se regeneram no corpo humano. É um dano permanente. E a gente tem a escala de decibéis para medir isso, né? O texto deixa bem claro que a surdez não é um botão de liga e desliga, é um espectro. Usamos os decibeles, o dB, para entender esse espectro. Só para a audiência ter uma referência exata, o tic-tac de um relógio de parede tem uns 10 decibeles. Isso é normalidade absoluta. Em uma conversa normal, Uma conversa tranquila bate uns 40 decibeles. Se a pessoa não escuta mais isso, ela já tem uma perda leve a moderada. e o trânsito? A gente vive no barulho. Uma avenida movimentada gera de 70 a 90 decibéis. Quem tem a audição cortada nessa faixa já tem uma perda severa. E acima de 90 decibeles já é a perda profunda. Que seria o som de quê, por exemplo? Uma britadeira quebrando asfalto ou um avião a jato acelerando. Isso vai de 100 a 140 decibéis. É um barulho que fisicamente destrói as células do ouvido. Isso explica porque alguns surdos reagem a um avião passando, mas não a uma pessoa chamando o nome deles. Nossa, faz todo sentido agora. Mas então, como descobrimos exatamente onde alguém está nesse espectro? Como é feito esse teste na prática? O padrão para adultos é a audiometria, que é aquele exame clássico dentro de uma cabine acústica. Ah, sim. O que me lembra daquela história hilária que tem na nossa fonte. Da professora que, quando tinha uns 17 anos, foi fazer um exame admissional para trabalhar em telemarketing. Ah, essa história é maravilhosa. Ela não sabia o que era audiometria. Entrou na cabine, botou o fone e ficou pensando em programas de TV antigos. Ela simplesmente não prestou atenção nos apitos e foi dada como inapta por surdez. Sim, e a resolução dela foi pior ainda, né? Sim. Na terceira tentativa de refazer o exame para conseguir um emprego, ela entrou em pânico e começou a levantar a mão aleatoriamente. Ela fez o gráfico do resultado parecer uma montanha-russa. Conseguiu a vaga, mas depois foi demitida porque não escutava os clientes direito. É cômico, eu sei. Mas, se conectarmos isso ao cenário maior, essa história mostra o grande problema da audiometria.
Ela depende da atenção e da honestidade do paciente. E aí vem o desafio. Como você testa a audição de um bebê recém-nascido que não pode levantar a mão? Excelente pergunta. O material fala do teste da orelhinha, não é? A triagem auditiva neonatal. Isso mesmo. É um exame gratuito, obrigatório no Brasil desde 2010 e deve ser feito nas primeiras 24 a 48 horas de vida da criança. A tecnologia é impressionante. Como funciona? Eles colocam um fone no bebê, é um aparelhinho que manda um som, uns cliques suaves, direto para a cóclea do bebê. E se as células estiverem saudáveis, elas se movem e geram um pequeno eco mecânico de volta. O ouvido emite um som de volta? Exato. O aparelho mede esse retorno. Em 5 minutos, com o bebê dormindo mesmo, a gente tem o resultado. Isso garante que qualquer intervenção no desenvolvimento da linguagem comece muito cedo. E isso é crucial, né? Porque quando a via auditiva não funciona perfeitamente, o cérebro humano encontra caminhos incrivelmente eficientes para a linguagem através da visão. Sim, a neuroplasticidade entra em ação. O que nos leva diretamente a Libras, a língua brasileira de sinais. E então, o que tudo isso significa na prática? Porque quem está aprendendo Libras acha que é só traduzir palavra por palavra do português, como trocar as letras de um teclado. E não é. Definitivamente não é. Mas fazer isso é tentar aplicar as regras do futebol em um jogo de basquete, né? A estrutura é drasticamente diferente. Eu concordo profundamente com essa analogia. A Libras é uma língua visual e espacial. Ela elimina elementos de ligação que não fazem nenhum sentido visualmente. Tipo os artigos e preposições. Exatamente. Artigos como o e a, preposições como de, em, na e várias conjunções são sumariamente descartados, a menos que indiquem quantidade ou companhia. Tem aquele exemplo de companhia no material, né? O sinal de com é usado para dizer eu vou com você, mas nunca para dizer eu estou com sono. Isso. Porque você não está de mãos dadas com o sono, sabe? E tem aquele exemplo prático do texto que é muito visual. A frase em português. O menino está comendo uma maçã na escola. Como fica isso em Libras? Na Libras, isso se transforma numa sequência puramente de ação e localização. Fica menino comer maçã, escola, posicionado no espaço à frente de quem sinaliza. Nossa, é muito mais eficiente. Eu fico maravilhada com essa praticidade. Não precisa conjugar o está nem usar o na para a escola. Não precisa. E tem outro exemplo perfeito no material, que são os famigerados 4 porquês da língua portuguesa. Ah, o pesadelo de todo mundo na escola. O porquê junto, separado, com acento, sem acento. Exato. No português escrito, é uma burocracia imensa. Na Libras, há apenas um único sinal físico para porquê. A pessoa geralmente bate os dedos indicadores um no outro. Só um sinal? E como você diferencia uma pergunta de uma explicação, então? Pela expressão facial. O que define a gramática na Libras é puramente a expressão do sinalizante. Se for uma pergunta, você franze a testa, joga o corpo um pouco para frente. Se for uma explicação, o rosto fica relaxado. A grande conclusão aqui, resgatando a mensagem da professora no texto base, é que a Libras é, de muitas formas, mais direta e prática que o português. Ela retira os excessos e foca na intenção e na ação visual. É uma língua riquíssima e extremamente eficiente. Bom, recapitulando a nossa jornada de hoje, nós fomos desde o fundo do útero materno, passamos pelos minúsculos cristais que nos mantêm em pé, pelas buzinas e relógios que testam os nossos decibéis. Até a desconstrução genial e visual da gramática de uma língua de sinais. Exatamente. Foi uma análise profunda e cheia de surpresas. E sabe, isso levanta uma questão importante para a gente refletir do final dessa imersão. É algo que não estava explícito na aula, mas nasce dela. Qual seria? Pensa comigo. Se a Libras consegue comunicar pensamentos tão complexos, eliminando todas aquelas pequenas palavras de ligação, os os as, os des, os paras e focando só na expressão pura e no movimento essencial, o que isso nos diz sobre a nossa comunicação falada? Quanto do que dizemos todos os dias é apenas ruído gramatical? Quão mais eficientes e verdadeiros poderíamos ser se a gente focasse apenas na intenção pura e nas expressões que realmente importam? Nossa, essa é uma reflexão incrível, é quase uma lição de minimalismo na comunicação.
Muito obrigada a quem acompanhou a gente em mais essa exploração pelos labirintos da audição e da linguagem. Continuem curiosos, continuem investigando o mundo e até a próxima análise.